Hoje nós vamos para o último sermão, né, das 7 palavras da cruz, que nós programamos falar no mês de julho de 2020, né, nesse ano que nós estamos pregando, e hoje falaremos da 6ª e da 7ª palavra da cruz. E para isso eu gostaria de convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 19, nós vamos ler o verso 30. João capítulo 19, verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa é a 6ª palavra da cruz. Ela tem a ver com uma expressão conhecida na época em que Jesus foi crucificado. Naquela época existia a palavra que foi dita por Cristo aqui no original grego, ela é a palavra teotelestai. Está escrito ali, deixei escrito em grego para vocês verem que é uma palavra diferente, né? Ela se lê dessa forma, teotelestai. E o que significa essa palavra? Ela significa, na tradução literal, está pago. O que foi pago ali na cruz? Que Jesus deixou bem claro que estava pagando. Quantos prisioneiros, né, estavam lá encarcerados naquela época de Jesus, no Império? Eles tinham uma plaquinha na porta da jaula. E aquela plaquinha vinha o nome do prisioneiro e também o tempo de prisão em que ele ainda tinha para cumprir. Então tinha lá o nome Joaquim lá, e estava lá 1 ano e 2 meses. Você passava depois, você estava lá o Joaquim 1 ano, Joaquim 8 meses, e ia diminuindo, até o dia que o Joaquim terminava de cumprir a pena dele, e lá ficava uma plaquinha escrito Joaquim teotelestai. Joaquim pagou o que ele estava devendo. Joaquim cumpriu a sua dívida, honrou o seu compromisso, e agora ele está solto, ele está livre, ele está liberto. E Cristo, quando ele estava ali na cruz, ele pensou em que colocou muito bem essa palavra para dizer do seu ministério, o que ele estava vivendo. Ele tinha passado o tempo e tinha pago alguma coisa. E o que ele pagou com isso? Que sentença foi essa que foi colocada sobre os ombros de Jesus, que ele precisava pagar com a sua vida? Alguns textos nos remetem a isso. Momentos antes de Jesus ir à cruz, ele fez uma oração sacerdotal. É importante que a gente venha perceber uma diferença entre duas figuras do Velho Testamento que se aplicam no Novo e até nos dias de hoje. Existe a figura do profeta e existe a figura do sacerdote. Qual é a principal diferença? Jesus tinha um tríplice ministério. Ele era profeta, sacerdote e rei. Rei, porque era rei de todos os povos, de todas as nações, era o rei dos reis. Mas ele também assumia essa postura de profeta e de sacerdote. Qual é a principal diferença para você gravar e nunca esquecer isso? O profeta, ele apresenta Deus ao povo. E o sacerdote? O sacerdote apresenta o povo a Deus. Ao contrário. O profeta fala de Deus para o povo. E o sacerdote fala do povo para Deus. Ele tem uma missão de mostrar quem são as pessoas do povo. Como são as pessoas, como elas devem ser entregues, colocadas nas mãos de Deus. E no seu ministério sacerdotal, Jesus faz uma oração lá no João, no capítulo 17, que quando os irmãos estiverem em suas casas poderão ler melhor esse texto. Mas num dos versos do capítulo 17 de João, que é o verso 4, disse Jesus: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Já momentos antes, né, nós lemos o texto do capítulo 19, quando Jesus sobe a cruz. Capítulos antes, aqui no 17, antes de subir então a cruz, ele já está dizendo para Deus, se apresentando os seus discípulos, orando por mim, orando por você, por todos os cristãos de todos os tempos. A partir daquele momento ali, Jesus então entrega a essas pessoas e cumpre o propósito que ele veio fazer no mundo. E ele já estava dizendo na sua oração: eu glorifiquei o Senhor na terra, tendo consumado, concluído, pago toda a obra que me deste fazer. Tudo que Deus tinha dito para Jesus fazer, como o pai dando a ordem para o filho, e disse: você vai lá, vai sofrer, vai pagar, vai carregar os pecados da humanidade, vai tomar as dores de toda a humanidade, vai levar sobre os seus ombros, você vai morrer na cruz, e ali eu serei glorificado pela sua morte. Nessa orientação que Cristo recebeu do seu Pai, de Deus, indo direto de Deus, ele fez questão de dizer em sua oração: não deixei nada para trás, consumi tudo o que era necessário fazer. As profecias haviam sido cumpridas, o Cordeiro inocente, pela aspersão do seu sangue, havia aniquilado o pecado do mundo, triunfou sobre a morte, cravando a cruz, conforme está lá em Colossenses 2,15. Sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação a todos os que lhe obedecem. Em João 3,16, a célebre frase de Jesus, dita aqui na palavra de Deus, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos, no capítulo 5, verso 8 ao 19, já estava descrito esse sacrifício de Cristo, e Paulo o reescreveu aqui, dizendo as seguintes palavras: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos. E se nos lembrarmos desse paralelo feito, que por um homem entrou o pecado no mundo, estamos falando, nos remetendo ao Éden, a Adão, lá atrás, porque Adão pecou, todos nós viemos na sua consequência desse pecado, nascemos da consequência, na origem desse pecado, e pecamos, desde o ventre da nossa mãe, como o salmista então falava. Nascemos do pecado, mas não vivemos nele, porque através do feito de um homem, de Cristo, todos os nossos pecados foram aniquilados, sumiram, acabaram, somos feitos justos, fomos justificados pela confissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E o interessante que Paulo enfatiza, que ele não esperou, que Cristo não esperou que você confessasse os seus pecados para então morrer por você. Ele não esperou que eu o aceitasse para então ele morrer por mim. Ele se entregou, ainda eu sendo pecador, porque não esperava nada em troca. É um amor incondicional, foi movido para isso. João 4, verso 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando os discípulos lá estavam preparando o alimento, Jesus estava tão preocupado com a obra de Deus que ele precisava fazer. Vinha uma mulher samaritana ali que ele precisava falar, vinha mais um povo ali trazido por ela, para que ele pudesse estar tocando o coração daquelas pessoas. Os discípulos estavam ali com fome, querendo comer, estava na hora, e Jesus falou assim: eu tenho uma necessidade muito maior do que essa, espera um pouquinho, porque eu preciso fazer a vontade de Deus. Tem outras necessidades que iam além das necessidades físicas de Jesus, e a maior delas, com certeza, estava em realizar a obra que Deus havia colocado em suas mãos. Havia muitas profecias do sacrifício e da consumação do Messias,
E numa delas está registrado lá em Isaías, no capítulo 53, verso 4 a 8, em que nós lemos assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava escrevendo essas palavras. Muito tempo. Existe um conceito aqui aplicável de pretérito profético. Isaías está dizendo uma coisa que já tinha no tempo do verbo, que já tinha acontecido. Ele tomou sobre si as enfermidades, Ele levou, mas o verbo conjugado no passado, de uma coisa que ia acontecer daí a 700 anos. Isaías falando coisas que como se já tivessem acontecido, algo que viria a acontecer séculos adiante, pretérito profético. Ele está dizendo porque aquilo já estava realizado no coração de Deus. Lembra que Deus é o Senhor do templo, Ele que constrói o templo, Ele vive numa dimensão atemporal, Ele é da eternidade. E o Cordeiro que já estava crucificado desde a fundação do mundo, já fazia sentido para as palavras de Isaías aqui colocadas, porque Ele já estava crucificado. Houve salvação para Abraão, para Moisés, para Josué, para Jó, único e tão somente através do sacrifício de Cristo na cruz, que ocorreu cronologicamente muito tempo depois, mas no coração de Deus, desde a fundação do mundo. Eu paro e olho essa palavra de Jesus, quando Ele fala que está consumado, e eu penso no contraste da primeira fala de Jesus. Você sabe qual foi a primeira fala de Jesus? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse que está registrado na Bíblia? Está lá em Lucas 2,49. Quando Jesus está perdido lá no templo em Jerusalém, e ele é encontrado por seus pais na sinagoga, e Maria e José chegam e interrompem Jesus, perguntam: você não vê que nós estamos preocupados com você? E aí vem a primeira fala de Jesus registrada na Bíblia. A fala é: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essa foi a primeira fala registrada de Jesus. E essa aqui, a sexta fala, Ele revela: está consumado. Toda a vida de Jesus, narrada pelos evangelistas, por Mateus, por Marcos, por Lucas e João, é tão somente o seu ministério. Tudo que eles falam, todo o consumo da vida de Jesus, começa com estar tratando dos assuntos relacionados a seu Pai, até o ponto em que Ele termina a sua vida e completa toda a sua obra. Um filho obediente, cuidou de todos os assuntos relacionados ao reino de Deus, não deixou escapar nenhum, fez exatamente tudo, desde quando nasceu até se entregar na morte na cruz, tão somente para agradar o coração de Deus, porque Ele queria que você e eu aprendêssemos com Ele, porque Ele queria que você e eu espelhássemos na vida dele, fôssemos realmente conferidos a nós o título de cristãos
porque somos imitadores de Cristo. E queremos e devemos fazer com que as nossas vidas tenham um propósito alicerçado de cumprir a vontade de Deus em todo o tempo, consumar em nós aquilo que Deus planejou que viéssemos a fazer. Dita esta palavra, o evangelista Lucas vai narrar a última palavra dita por Jesus, e ela está lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 44 a 46. Lucas, no capítulo 23, o verso 44 até o verso 46, as circunstâncias em que acontecem a última palavra de Jesus. O verso 44 de Lucas narra assim: já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus em grande voz, falando bem alto, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Essa é a última palavra que Jesus diz. Mateus, no capítulo 27, versos 50 ao 52, narra algumas coisas que aconteceram paralelamente a esses feitos. Quando Jesus então diz essa palavra: nas tuas mãos entrego o meu espírito, aquelas 5 coisas ali acontecem. Primeiro, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Pastor, por que isso? Porque alguém quis dizer, como Mateus disse, bem claro, deixou bem claro no seu evangelho, que o véu se rasgou de cima para baixo, para não dizer que isso foi rasgado de baixo para cima. Óbvio, não é apenas se rasgou. O início do rasgo, o início da ruptura dessa barreira partiu de cima, partiu de Deus. Não foram os discípulos que foram lá e rasgaram, não foram os soldados que foram lá e rasgaram, não foi uma pessoa qualquer, o véu que estava muito alto. Ele foi rasgado, começou a se rasgar de cima para baixo. Mas que véu era esse? Bom, aí a gente precisa ir lá no tabernáculo, lá nas lições do Velho Testamento. O templo, ele tinha várias repartições. Tinha um pátio, tinha a porta, tinha o santo lugar e tinha o santíssimo lugar. No santíssimo lugar ficava a arca do concerto. E lá dentro da arca estavam as varas de Moisés, o pote com maná e as tábuas da lei. E naquele lugar ali, santíssimo, estava o sumo sacerdote uma vez por ano. Lá naquele local, no santíssimo lugar, o sumo sacerdote entrava sempre na época da Páscoa para oferecer uma oferta ao Senhor. Era ali o local onde Deus habitava. E ele tinha que ter certeza absoluta que havia pureza em si e nas suas vestiduras, para que ele pudesse adentrar ao Santíssimo Lugar e sair de lá vivo. Se o sumo sacerdote não tivesse essa certeza, era melhor ele não entrar. Tinha ali na porta, antes do Santíssimo Lugar, um espelho feito de bronze e uma pia, onde ele podia se lavar, caso fosse necessário, daquele sacrifício que ele havia prestado, se limpar e então poder se apresentar a Deus. Um detalhe interessante: ele carregava um cinto com vários sinos pendurados e uma corda amarrada na sua cintura. Se alguém do lado de fora ouvisse os sinos caírem no chão, era sinal que aquele homem não ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. E ele saiu de lá e pagou com a sua vida por isso. E aí então, como ninguém podia entrar lá, as pessoas puxavam esse sumo sacerdote pela corda e o retiravam de lá da presença de Deus. Mas, se o sumo sacerdote saísse de lá vivo,
significava que Deus havia aceito a oferta. E como Deus havia aceito a oferta, isso garantia ao povo um ano a mais de perdão. Então você imagina a alegria do povo, quando do lado de fora via que o sumo sacerdote havia ressaído de lá do Santíssimo Lugar vivo. O povo celebrava de uma tamanha maneira, porque aquilo significava que eles teriam perdão de um ano a mais. Agora imagina a alegria que você e eu podemos sentir, que o nosso Cristo entrou no Santíssimo Lugar, se ofereceu, foi aceito por Deus e saiu de lá vitorioso, conquistador, aniquilando o pecado, não para nos dar um ano de perdão, mas uma eternidade de perdão. Que alegria que eu e você podemos ter ao triunfar, porque agora esse santíssimo lugar, ele já não tem mais um véu separando, é através de Jesus Cristo, nós podemos estar na presença de Deus todos os dias de nossas vidas, não apenas uma vez, não é um privilégio de uma pessoa uma vez por ano. Todas as vezes que nós oramos, nós sempre falamos em nome de Jesus. Todas as vezes que vamos fazer alguma coisa, nós colocamos em nome de Jesus, porque é através de Jesus que esse véu se rasgou, porque se não fosse por Jesus, eu não teria como falar com Deus. Esse véu ainda estava lá pendurado. Mas hoje eu posso, você pode, no momento que você quiser, na hora que você quiser, no meio da tribulação, no meio da alegria, no meio do problema, no meio da solução, em qualquer instante, você pode entrar no Santíssimo Lugar, porque ele se espalhou por toda a terra, da mesma maneira que o sangue de Jesus cobriu toda a humanidade. Todos nós temos acesso, única e exclusivamente, porque através da sua morte, toda a separação se desfez. E nós, através de Jesus Cristo, podemos estar novamente aos braços de Deus. Porque através dele, temos os nossos pecados perdoados. Uma coisa que acontece ali também, na sequência dos fatos, acontece um terremoto muito grande. O chão começa a tremer, uma coisa inesperada para aquele local. O tremor foi tão forte que as pedras se fenderam, se racharam, as rochas se partiram. Uma magnitude enorme. Os túmulos, os sepulcros se abriram. E ao invés dos mortos ficarem lá expostos às suas ossadas, muito contrário disso, os crentes ressuscitaram. Aqueles santos que morreram diante da morte de Jesus tornaram a viver, tamanha força da glória do seu poder, tamanho esplendor do que havia acontecido ali na cruz, que ninguém conseguia entender direito, mas de Jesus pôde-se perceber que através da sua morte trouxe vida aos que creem. Não foram todos os mortos que ressuscitaram, foram os mortos crentes, foram os mortos que eram salvos, foram os mortos que tinham o seu nome escrito no livro da vida. Esses voltaram a viver e entraram pela cidade glorificando a Deus. No momento o centurião olhou aquela situação, vendo aquela coisa inédita acontecendo, e então começou a falar que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Existem profecias que foram cumpridas assim. O Salmo 22, verso 14: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. O salmista falando lá no Salmo de número 22, verso 14. Meu coração se derreteu.
João narra no capítulo 19, no verso 33 a 37, que quando já era quase o final do dia, nós narramos aqui, os versos começaram a crucificação no meio-dia, houve um eclipse do meio-dia até as 3 horas da tarde, ficou escuro, noite, e aí quando já era quase 6 horas da noite, os judeus preocupados, porque eles começaram a contar o sábado a partir das 6 horas da sexta-feira, eles já preocupados que viria o sábado, que tinham que guardar o sábado, eles foram até os soldados e falaram: olha, precisa tirar os corpos daí, porque o sol já está se pondo, já é quase 6 horas. E eles foram até lá e viram que, normalmente, a crucificação terminava, era uma morte por asfixia. É quando a pessoa não conseguia mais se sustentar em cima dos seus pés cravados na cruz. E ela morria por falta de ar, porque perdeu todo o seu sangue. E para que aquela morte fosse mais dolorosa, ou pudesse acontecer mais rápido, eles iam na canela das pessoas que estavam ali penduradas na cruz e quebravam as pernas, para que a pessoa não tivesse como se sustentar e viesse a morrer por asfixia. Era uma morte dolorosa. Só que como Jesus morreu antes disso acontecer, para que se preservasse a escritura de que nenhum de seus ossos seria quebrado, porque o Cordeiro perfeito para a salvação lá, colocado lá no Velho Testamento, era um Cordeiro que não tinha mancha, não tinha pecado, não tinha nenhuma imperfeição, tinha que ser perfeito. E da mesma maneira Cristo não poderia ter seus ossos quebrados, e ele morre antes mesmo desse período acontecer. E aí um soldado, para poder se certificar que Jesus estava morto, atravessa uma lança no seu corpo. E João observa uma coisa interessante: quando ele fura Jesus com a lança, sai daquele buraco água e sangue. Ninguém sabe muito bem, né? Ninguém sabia muito bem naquela época o que aquilo significava. Mas hoje, a medicina, a biologia consegue entender que o coração de Jesus havia explodido. Não aguentou. Tamanho sofrimento que ele estava ali padecendo naquela cruz. Estar longe de Deus, com pecado sobre ele, o afastando, clamando pela presença de Deus e sendo carregado todo aquele sofrimento imposto pelo meu e o seu pecado. E o salmista já estava descrevendo que o seu coração era como uma cera que havia se derretido. Isaías, no capítulo 53, versos de 9 a 12, já dizia o que haveria de acontecer depois. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser sobre a expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. João capítulo 10, a partir do verso 11, ele fala que essa entrega de Jesus ela foi voluntária. Embora ele tivesse todo esse ministério colocado da parte de Deus, viesse uma ordenança da parte de Deus, o próprio Cristo assim o quis fazer. E ele se compara no verso 11 de João 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai,
e dou a minha vida pelas ovelhas. O escritor de Hebreus ainda acrescenta: e visto, no capítulo 2, verso 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Através da sua morte, pelo sangue de Jesus, o diabo foi vencido, o mal foi aniquilado, ele não tem mais poder sobre a minha ou a sua vida. Qualquer acusação que o inimigo levantar sobre mim ou sobre você, ela está justificada no perdão dado por Cristo. Só tem medo de acusação se você não for perdoado. Se você fez alguma coisa errada, mas você confessou essa coisa, pediu perdão, não tem mais do que você ser acusado se você for perdoado. Se um filho faz uma travessura e imediatamente vai lá e conta para o pai que fez a travessura, e o pai perdoa, adianta o irmão ir lá e querer arranjar alguma situação para coagir o outro irmão? Falar: eu vou contar para o pai que você fez tal coisa. Não adianta. O pai já está sabendo, já perdoou e já acabou o negócio. Se você comete um erro, o maligno vai usar o seu erro contra você em todo instante, até que você o coloque diante de Deus e receba dele o perdão. Pecado tem nome. Confessa. Coloca diante de Deus, se posiciona, mostra ao Senhor o que foi que aconteceu, e assim você pode ter a aniquilação do império da morte. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 11, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, a eternidade de perdão. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras da morte, para servirdes ao Deus vivo. Este é o propósito. Tudo isso para que nós possamos servir a Deus. Tito ainda no capítulo 2, verso 13 e 14, nos coloca dessa forma: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E nos dois últimos versos de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, ou seja, o pecado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. E o Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, diz: a palavra do Senhor diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, e povo, e
e nação. Você se vê incluído nisso? Você conseguiu ver você? Está falando seu nome aqui? Um homem de todo povo, de toda a língua, de toda a nação. Com a morte, o espírito volta para Deus, e Eclesiastes 12:7 deixa uma coisa clara. Eclesiastes 12:7 fala: do pó, e ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte para Deus que o deu. O espírito do Senhor Jesus Cristo volta para Deus que o criou. Esse é o sopro de vida, o ruá, que fez o homem alma vivente, não é? Que fez o exército de Ezequiel 37, nas profecias que ele proclamou, ali se levantar, naquela visão. Só que você também é pó. Você também tem um espírito que pertence a Deus. Mas e a sua alma? E essa? Ela vai prestar contas a Deus. E no momento que ela for prestar contas a Deus, ela precisa estar preparada. Todo o sofrimento de Cristo foi exatamente em busca de nossas almas. Já imaginou você perder uma coisa que você ama muito? Ou conheceu alguém que perdeu uma coisa que ama muito? E essa pessoa fica procurando, revira a casa, mexe, procura, pergunta às pessoas, liga para alguém: viu aquela coisa que eu perdi? É uma coisa especial para mim. E você fica dias e dias procurando, até que você encontra. Pensa numa coisa assim: todo o sacrifício de Cristo na cruz foi para buscar a sua alma, a minha alma. Foi para que a gente pudesse entregar a nossa alma. Você acha que Cristo está satisfeito em não ver o seu nome escrito no livro da vida? Você acha que Ele vai ficar feliz em fechar o livro da vida e voltar para buscar a sua igreja e o seu nome não estiver escrito lá? Não. Ele vai continuar buscando, até que você possa se entregar. E a cada momento insistindo. Ele deixa claro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, na sua casa entrarei, com ele cearei. Haverá salvação. Enquanto houver oportunidade, nós possamos encontrar em Deus essa paz, e haverá salvação a todo aquele que clamar e reconhecer em Deus aquilo que Ele veio fazer, que foi buscar e salvar o que se havia perdido. Onde você está nesse contexto todo? Como está a sua vida e o teu espírito? Pronto para ser entregue a Deus? Pronto para ser colocado diante de Deus? Ou você ainda precisa de tempo? Bom, se você precisa, você o tem agora. Pode curvar a sua cabeça e fazer a sua oração. Não há outro momento. Não pode haver outro momento. Esse é o momento para reconhecer que nós estamos diante de Deus, para reconhecer o sacrifício que Ele fez, o amor vertido na cruz, o sangue explodido para a purificação do meu e do seu pecado, para que eu e você pudéssemos ter acesso total e pleno diante de Deus e ali nos encontrarmos com o Senhor na glória que está por vir. Deus, neste momento eu venho entregar a tua igreja, Pai, aqui presente, a tua igreja que me ouve em toda a face da terra, Pai, por sempre possível. Aqueles, ó Pai, que neste instante conseguem, ó Pai, perceber o agir do teu Espírito, te peço que não endureçam os seus corações, mas que possam deixar o Espírito Santo abrir passagem, mudar a vida, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que esta palavra, Pai, hoje dita, se ouvir no coração, se ouvir a voz do Senhor, possa deixar, ó Pai, o
Teu Espírito falar e continuar a modificar. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui e nos fez mais do que bem-aventurados. Te amamos e nosso desejo como igreja é te servir enquanto fôlego tivermos aqui e na eternidade ao lado do Senhor. É o que nós te pedimos e clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém.